Bom dia, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de... Boa pergunta. Programação de jogos digitais 1, certo? A aula hoje vai ser um pouco diferente. Eu me perdi porque eu não estou com o nome do curso no slide. Por quê? Porque essa é uma aula especial, certo? Esse domingo temos Enem. Embora vocês estejam no segundo ano, eu creio que alguns de vocês vão fazer o Enem para praticar, certo? E tem uma grande chance, existe uma chance razoável do tema da redação do Enem envolver o quê? Inteligência artificial, o assunto do momento, o assunto da onda, certo? Da crista da onda. O que nós vamos fazer então? Eu vou mostrar para vocês de forma bem simples o que nós temos de inteligência artificial hoje, certo? Inteligência artificial clássica, generativa, a inteligência artificial atual que raciocina, inclusive. E daí nós vamos discutir temas que caíram em outros vestibulares, em redação de outros vestibulares. A redação é o primeiro dia do Enem, que agora é dia 9, o segundo dia, se não me engano, é dia 16 no outro domingo. Muito bem. Vamos lá então. Não tá dando... Você não tá me ouvindo, Mariana? Eu acho que é só você. Se alguém puder avisar ela. Eu acho que é só você, Mariana. Então o problema é só com ela. Então troca de fone, no pior dos casos troca de PC. E daí você é para nos ouvir tranquilamente. Muito bem, então. Nós não vamos criar código hoje, nós vamos debater código que outros criaram, certo? A gente vai falar então de inteligência artificial, que é uma aposta boa aí para a redação do Enem agora domingo. Bora lá então. O que nós vamos fazer hoje? Aí. Nós vamos entender os diferentes níveis de inteligência artificial, certo? A gente vai entender a tecnologia, certo? Por quê, né? Porque vocês não podem debater sobre algo que vocês não entendem, certo? Seria como discutir futebol sem saber o que é um gol, por exemplo. Tá? Depois que a gente tiver essa base, certo? A gente vai virar, então, mais um filósofo, um advogado, certo? A gente vai debater temas sobre inteligência artificial que já caíram em outros vestibulares, certo? Não é teoria, de fato caiu, tá? Muito bem. Vamos lá então. Primeiro de tudo, vamos falar sobre a tecnologia. Até 4, 5 anos atrás, certo? Tudo que nós tínhamos era uma IA que agora a gente chama de tradicional, que era uma IA analítica, certo? Esse é o nosso nível 1. Uma IA analítica, ela é um grande classificador, um preditor, certo? Ela trabalha com previsão. A palavra-chave aqui é análise, a palavra-chave é previsão, certo? Por exemplo, o Waze, certo? O Waze de GPS, de mapa, certo? Que faz o caminho de carro. Ele não inventa um caminho novo do zero, certo? Ele analisa os caminhos que existem, certo? Eu quero ir daqui até o ponto B. Eu quero ir aqui da escola estúdio até aí no Flávio, certo? O Waze, ele vai analisar os caminhos que existem e vai prever qual que vai estar menos congestionado com base numa série de dados de tráficos atuais e históricos que ele tem, tá? Isto é o quê? Isto é uma inteligência artificial, certo? A forma como ele calcula. Ele vai calcular, ele vai fazer uma análise em cima de um histórico de dados que ele tem, tá? E ele vai escolher o melhor resultado. Um filtro de spam no nosso e-mail, certo? Como que ele filtra um spam que eu escrevo, né? Ele vai ler o nosso e-mail e vai classificar o que é lixo e o que não é, tá? Também com base em uma base histórica que ele tem de dados.
tem que mudar de fone, de fato, certo? Ou um algoritmo que aprova e nega o seu cartão de crédito, certo? Ah, eu pedi para o banco um aumento do meu crédito, certo? E ele foi negado. Por quê? Porque por causa do meu histórico de consumo e tudo mais, o banco achou que era muito arriscado, que eu podia dar um calote nele, que eu podia não pagar, certo? A chave aqui é o quê? Essa inteligência artificial analítica tradicional, ela responde uma pergunta sobre dados que já existem. Com base numa massa de dados, ela vai analisar e vai tomar uma decisão. Beleza? O cara que assustou todo mundo em 2022, 2023, foi o quê? Foi a IA generativa, certo? E a palavra-chave aqui é o quê? É criação, certo? Se a IA analítica, ela é um detetive que vai analisar a cena, a IA generativa, ela é o quê? Ela é um escritor, ela vai criar uma cena, ela vai criar uma história, certo? Em vez de apenas analisar, ela gera algo novo que não existia antes. Ela vai gerar textos, imagens, músicas, códigos, o que for, certo? Vocês provavelmente devem ter pegado o ChatGPT no seu modelo 3, certo? E você pedia para ele criar um texto, ele criava um texto, obviamente. Ou o Midjourney. Midjourney é especialista em criar imagens a partir de textos, tá? O Midjourney, por exemplo, ele não acha uma foto, certo? E daí edita, sei lá, uma foto de um astronauta andando a cavalo na Lua, tá? Não, ele vai criar do zero essa imagem, pixel por pixel, com base no que ele aprendeu, certo? E por isso que ela é chamada de generativa. Ela gera, ela produz, ela inventa conteúdo, certo? Ah, professor, mas como diabos ela faz isso? Vocês estão me acompanhando, pessoal? Está fazendo sentido? Maravilha. Como diabos ela faz isso? A palavra-chave aqui é o quê? Ela é um preditor, certo? É tipo um preditor de palavras ultra avançado, certo? Um autocompletar do celular de vocês. No teu celular, certo? Quando você digita bom, o que o teclado vai sugerir? Bom dia, bom trabalho, certo? Coisas nesse sentido, né? Por que ele vai predizer isso? Porque, com base numa base de dados que ele tem estatisticamente, dia é a palavra mais provável depois de bom, certo? Só que agora vamos pegar esse conceito e vamos imaginar um sistema que não lê apenas as nossas mensagens para predizer o que é o próximo, mas ele lê a internet inteira, certo? A capacidade dele de prever a próxima palavra mais lógica e criativa é tão bom quanto que parece mágica, certo? Como que ela funciona? Ela lê bilhões de textos na internet, não somente textos. Textos, imagens, vídeos, certo? Ela é treinada com uma massa de dados absurda, gigantesca, certo? E ela vai aprender, certo? A probabilidade estatística de qual palavra vem depois da outra, por exemplo. Tá? Dito isso, quando você dá um comando, certo? Essa IA generativa, que não é a mais atual, certo? Ela responde de forma basicamente imediata. E ele vai prever a sequência de palavras mais provável, certo? Hoje em dia, não. Hoje em dia, o que nós temos? Nós temos a IA que ela pensa, que ela raciocina, certo? Aqui, quando ele estava usando, sei lá, o ChatGPT 3, certo? Ele não sabia o que ele estava dizendo. Ele era um especialista em prever a próxima palavra mais provável, com base em um contexto. Era pura intuição estatística, certo? O que nós temos hoje em dia é o nível 3, é a IA que raciocina, certo? E a palavra-chave é o que aqui?
planejamento, certo? Esses modelos mais novos, por exemplo, um ChatGPT 5, um Gemini, certo? Um Gemini 2.5, antes de gerar uma resposta final, certo? Ele para e pensa e vai criar um plano, um rascunho. Ele vai debater consigo mesmo, basicamente, certo? Ele não responde por pura intuição estatística, por assim dizer, certo? Ele para, ele pensa, ele cria um plano, tá? E a diferença crucial, certo? É o quê? Antes dele mandar para a gente toda a resposta, certo? Ele vai parar, ele vai anotar, ele vai fazer um rascunho, certo? Ele vai anotar os tópicos, ele vai argumentar consigo mesmo cada um deles. Ah, ele escreveu isso. Ah, mas tá certo que eu escrevi? Ah, mas o usuário pediu para eu fazer isso. Tá de acordo? Ah, não, mas essa parte não está de acordo. É um raciocínio, ele pensa, certo? Antes de a gente seguir em frente, tá? Muito bem. Como que esse cara funciona, então? O processo aqui é chamado de uma cadeia de pensamento, a chain of thought, certo, em inglês. Ele vai receber um comando, para fazer uma pergunta complexa, por exemplo. Ah, planeje uma viagem de 7 dias para o Nordeste com um orçamento de 3 mil. E em vez de responder na hora, e por isso que essa IA mais moderna demora, porque ela para e ela pensa, ela conversa consigo mesmo. Ela vai ser algo no gênero, tipo, ok, tem que ter um orçamento de 3 mil reais para 7 dias. Eu preciso escolher uma cidade do Nordeste que tenha um bom custo-benefício. Vou pesquisar voos, vou pesquisar preço de ônibus, vou pesquisar preço de hotéis, vou montar um roteiro para cada dia, blá, 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 certo? Vou listar atividades gratuitas e por aí vai. Só depois que ele de montar esse plano, ele vai escrever a resposta para a gente, certo? A ideia aqui não existe consciência, certo? Não é um sentir, mas é uma simulação ridiculamente poderosa, certo? Esse raciocínio, certo? É um modo de dizer, para assim dizer, tá? Ele não tem consciência ainda. Isto aqui faz sentido para vocês? Isso aqui foi bem, tipo, genérico, bem de leve, tá? Muito bem. E o que nós já tivemos de temas em redações, certo? Em vestibulares. O Albert Einstein, que é uma faculdade de medicina, lá em 2024, ele teve como tema o seguinte: imagens produzidas por inteligência artificial podem ser consideradas arte? O que vocês acham? Vocês diriam que sim, vocês diriam que não, e obviamente o porquê. Se vocês quiserem usar o microfone, pessoal, fiquem à vontade. Conversem comigo. A aula aqui agora vai ser só debate. Então eu preciso que vocês participem. Acha que não? Por que você acha que não? Mais ou menos. Por que mais ou menos? Certo? Tá, mas o que define? É bem diferente de você ir e desenhar à mão. Depende. O que define a arte? A intenção do criador ou a emoção que a obra gera no público? Certo? É a intenção do criador que define o que é arte? Vocês acham que sim ou não? É bem diferente de ir e desenhar à mão. Tá. Mas um fotógrafo, certo? Quem faz a imagem é a câmera, certo? O fotógrafo não é... A fotografia não é arte, será? A intenção e a emoção. Devo estar dizendo que, tipo, putz, por não ter intenção, a arte gerada por IA não é.
Tem que ver o que é a arte em si. Entendi. Então, Pablo, você acha que por não ter a intenção não seria arte? Essa lógica. Tá, mas a intenção foi do humano que escreveu o comando para IA, certo? Ah, eu faço um desenho assim, assim, assado. Nesse caso, a IA vai ser só um pincel muito avançado, certo? Ou não? Tem um monte de rabisco por aí que são considerados obras incríveis. Sim. Concordo. Papo reto. Você poderia abordar um outro lado, aquele, putz, se a IA foi treinada em milhões de outras obras de arte, o que ela cria é original ou é um tipo de plágio? Um tipo de cópia apenas? O que vocês acham? Nada se cria, tudo se copia. Sim, né? Um artista, ele estudou outros artistas para poder melhorar sua técnica e tudo, certo? Não é tão longe do que a IA faz, né? Ah, mas a diferença está onde, será? Será que está o preço, o valor da obra, da arte? Ela está na obra final ou está todo o processo humano de criação da obra? Você pode abordar esse tema também, putz. Ah, não, todo o processo humano de criação da obra agrega valor à obra, à arte, certo? A IA, embora você tenha criado o prompt é uma coisa extremamente simples, certo? Talvez não se possa fazer o prompt certo, mas não é a mesma coisa de você pegar pegar uma aquarela e gastar horas ali em cima, pegar uma tinta a óleo e pegar um quadro e horas ali em cima, né? Dias. Tem essa diferença. Um pincel que economiza muito tempo do artista. É uma possibilidade, sim. A questão é, pessoal, não existe uma resposta certa. O que eu estou fazendo com vocês aqui é instigar vocês, certo? Você tem que saber debater, você tem que saber defender o teu ponto na redação, certo? Ah, eu acho que é isso, tá? Mas por que você acha que é isso? Quais são os seus argumentos para defender esse ponto, certo? Não estou dizendo que o que a IA gera é arte ou não é. Isso você vai ter que dizer para mim. Você que vai ter que defender o seu ponto de vista. Ah, eu acho que é por isso, isso, isso. Ah, eu acho que não é por isso, isso e isso. Certo? Legal. Vamos ver mais um tema. Esse foi da UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa, em 2024. Impactos da inteligência artificial no mercado de trabalho. Certo? Ora, esse é o que mais tira o som das pessoas, certo? Esse é o futuro de vocês, tá? Vocês estão em um curso de programação de jogos digitais, tá? A IA hoje escreve código muito bem. A profissão de vocês, a minha profissão, é uma das mais afetadas, certo? Muito bem. A profissão que vocês, para começar a discutir aqui, deixa eu ver o que o Arthur falou antes, ainda com o anterior. Eu acho que seria como pedir para uma outra pessoa, nesse caso, fizesse o desenho no seu lugar, a arte da pessoa, mas a ideia é sua. Mas quem é considerado o artista seria quem fez a obra. Ter ideia é fácil, certo? Conseguir executar, isso é coisa de artista. Não seria? Você não vai ter o crédito junto por ter feito a obra. Ah, eu dei a ideia para ele. Ele que fez todo o desenho, pintou e tudo mais. Mas a ideia foi minha. Não. Você só teve a ideia. A arte não é sua. Isso é o que a maioria das pessoas acha, pelo menos. Muito bem. Voltando aqui ao tema, então, da UEPG do ano passado, 2024. Certo? Então, sobre o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho.
Você acha que a profissão que vocês sonham, o que vocês querem ser depois que vocês se formarem, vai existir daqui a 10 anos? Ou não? O que vocês planejam ser, por exemplo? Você terminou aqui a escola, se você for fazer uma faculdade, você terminou a faculdade, e o que você quer ser? Me contem. Se vocês têm alguma ideia. Te peguei agora. Nem você sabe. E o resto da galera? Participe, pessoal, tá? Aqui é pra debater mesmo, tá? Eu quero morar na praia. Se vocês quiserem usar o microfone, fiquem à vontade. Vocês podem falar também, tá? Ah, professor, eu gosto de... Eu me dou muito bem com inglês. Eu quero ser um tradutor, por exemplo. Você acha que vai existir a profissão de tradutor daqui a 10 anos? Vocês acham que sim ou vocês acham que não? Tradutor vai existir daqui a 10 anos? Vamos lá, galerinha, participem. Eu, na realidade, acho que daqui a 10 anos já vai ter tudo acabado. Talvez. 10 anos no Brasil, creio que não. Certo? Ah, putz. Deu um problema elétrico, vou chamar um eletricista. Eu acho que daqui a 10 anos ele não vai ter robô eletricista. Pelo menos não no Brasil. Certo? Putz. Fazer limpeza de rua. Encanador. Pedreiro. Certo? Padeiro. Padeiro talvez. Tá? Virar polícia. Exato. Polícia subiu um morro. A IA subiu um morro no Rio de Janeiro. Talvez. A China já está testando robôs autônomos, certo? Robôs que cuidam da cidade, que passam pela cidade, são tipo cães assim, robóticos, certo? Que patrulham a cidade. Sim. Não é impossível. Por exemplo, tradutor, pessoal, é uma profissão que eu vejo que vai sofrer muito. Tem isso aí, né? Tem isso aí. Tradutor, pessoal, é uma profissão que... Olha, que eu acho que não vai existir daqui a 10 anos. Ah, professor, mas quando ele vai fazer a tradução, não é apenas traduzir as palavras. Ele tem que levar todo um contexto da situação, certo? Ah, você está assistindo um anime, na tradução do anime tem que levar em conta o quê? Todas as características culturais do Japão ali, a forma como ele se expressa, não é só traduzir a palavra, certo? Qual que é a intenção por detrás e tudo mais. Mas a IA consegue aprender esse tipo de coisa. A IA consegue ter um conhecimento cultural do Japão maior do que qualquer tradutor. Conhecimento histórico, sabe? Tem milhões de livros sobre a história do Japão. Tem esse conhecimento. Certo? Ah, mas... E o tradutor vai virar o quê? Ele vai virar pedreiro? Talvez. Mas vamos dizer que o tradutor ele perdeu o emprego. O que ele vai virar? O que ele vai fazer? Ah, professor, mas... vai ser gerados novos empregos. Vai aparecer novos empregos. Quando ocorreu a Revolução Industrial, certo? Muita gente perdeu o emprego, mas a gente ainda tem emprego hoje em dia, certo? Surgiram novos empregos, certo? Vocês acham que vão surgir novas profissões? Ou não? Na Revolução Industrial, por exemplo, um monte de gente que criava tecido, certo? Num tear, por exemplo, perdeu o emprego. As primeiras máquinas da Revolução Industrial foi um tear foi um tear mecânico, né? Só que tem um problema.
Considerando um cenário desses, você acha que sim? Você acha que vai ter novas profissões? Vão surgir novas profissões? Não tinha TI em 1500, quando descobriu o Brasil. É verdade. A questão é, a Revolução Industrial substituiu uma força braçal. Ainda existia o quê? Uma força intelectual, certo? Ser um tradutor não é braçal, certo? É intelectual. Ser um programador, trabalhar com TI, também não é braçal, é intelectual, né? O problema é que a revolução que a gente está vivendo agora é a primeira vez na história que a gente está substituindo a força intelectual em larga escala, certo? E a velocidade de mudança é ridiculamente rápida, certo? A gente está preparado para requalificar no mercado de trabalho milhões de pessoas em 5 anos? E o que a gente vai fazer se a gente não conseguir adaptar essas pessoas daqui a 5 anos? Isso tudo são coisas que você deveria escrever numa redação, certo? Com relação a esse tema. Ah, putz, a gente tá ferrado, eu não acho que a gente vai perder milhões de empregos, certo? Milhões de empregos intelectuais, você não vai conseguir substituir. A gente não vai conseguir requalificar essas pessoas em curto prazo. Não requalificando essas pessoas em curto prazo, elas vão ficar desempregadas. O que a gente vai fazer com a massa de milhões de desempregados que tinham bons salários? Salários intelectuais pagam bem, sua maioria. Tá? Ah, eles vão morrer de fome? Não vão morrer de fome. Eles vão assaltar, vai ter uma revolução? O que vai acontecer? Ah, não. Mas para manter essas pessoas, a gente vai ter que criar uma renda básica universal. A gente vai ter que fazer um Bolsa Família gigante. Para cada empresa que contrata um robô, uma inteligência artificial, a gente vai cobrar imposto, a gente vai cobrar como se fosse um salário. O governo vai ter que cobrar um salário em cima dele. Ele vai ter que redistribuir isso. São questões, são possibilidades. É algo que você poderia escrever numa redação, certo? Obviamente, a resposta para uma redação dessa, pessoal, novamente, não existe um certo ou errado, certo? Ah, eu acho que deveria ser criada uma renda básica universal. Ah, eu deveria que as empresas que usam IA, elas deveriam pagar um imposto sobre todos os robôs, certo? Para financiar essa transição, né? Essa transição das pessoas que perderam emprego, por exemplo. Ah, não. Eu acho que não tem que fazer nada, certo? O mercado que se vire. As pessoas vão se adaptar e pronto, certo? Ah, a IA, ela está tirando o emprego, mas a pessoa que perdeu o emprego pode utilizar a IA também para construir um próprio negócio. São possibilidades que você deveria escrever. Beleza? Mais algum ponto aqui, pessoal? O que vocês acham? Tranquilo? Muito bem. Deixa eu só ver até que horas que a gente vai. 1 hora ainda. Muito bem. Tivemos ainda o seguinte tema da UFGD, a Universidade Federal de Grande Dourados. Fica no Mato Grosso. Mato Grosso do Sul, perdão. Dourados fica no Mato Grosso do Sul. Qual que era o tema? A contribuição da inteligência artificial na contemporaneidade e nos seus limites éticos. Certo? Por exemplo, um código que é pura matemática, certo? Ele pode ser preconceituoso. Da onde que nasce o preconceito? Por exemplo, estou criando uma inteligência artificial para aprovar empréstimos aqui no Brasil. Ele foi treinado com os dados dos bancos dos últimos 50 anos.
Historicamente, quem que mais teve acesso a crédito e quem que teve acesso a salários mais altos no Brasil? Ah, foram pessoas de com tais características, certo? Ah, mas a IA vai me negar por causa da minha cor da pele ou empréstimo, por exemplo? Ah, putz, essa pessoa é negra. Historicamente, os negros, eles tiveram acesso, tiveram menor acesso a crédito, tiveram salários historicamente menores. A chance dessa pessoa me pagar, então, vai ser menor, certo? Ou o valor que eu vou dar para ela é menor, porque sempre foi feito assim. Pode ocorrer? Pode ocorrer. Já ocorre, inclusive. Certo? A IA é preconceituosa, então? O que vocês me dizem? Mas aí não seria preconceito, se a realidade é o que acontece. A história nunca foi um morango do amor. A IA, ela não é preconceituosa. A IA é matemática, certo? Ela nada mais é que um espelho que amplifica, certo? Qualquer preconceito que tenha nos dados dela, certo? Na massa de dados que ela foi treinada, o código em si, né, é matemático, mas os dados são humanos. E os dados têm viés, tá? Trabalhar com ética na inteligência artificial é um campo ridiculamente grande. Por exemplo, você comprou um carro com inteligência artificial, ele dirige sozinho, certo? Você está dirigindo legal, só que você chegou numa situação que uma pessoa está atravessando a rua num lugar que não deveria, deu um acidente, aconteceu alguma coisa, tem um bebê no meio da estrada. E o carro pode decidir, opa, eu posso desviar do bebê, mas daí o carro vai cair num desfiladeiro. Ou eu posso passar por cima do bebê, matar a criança, e o dono do carro vai sobreviver. E você pode pensar, professor, mas isso não vai acontecer. Vai? Com toda certeza que vai. E daí você vai ter que decidir, putz, o carro, a inteligência artificial do carro, vai matar a criança ou vai matar o dono do carro? Você compraria um carro que não prioriza a sua vida? Ah, mas não é uma criança, são duas, são três. É uma escola inteira. Um ônibus inteiro escolar que está ali no meio da estrada. O que você compraria? Você compraria um carro que vai priorizar a sua vida? Ou vai priorizar a vida de 15 crianças? É um dilema ético, certo? É uma escolha que a IA vai ter que fazer. Não é tipo, putz, não vou fazer a escolha. Ela vai ter que fazer uma escolha. Se ela não fizer a escolha, vai morrer todo mundo. As crianças e você, inclusive. E aí? Decisões extremamente difíceis, certo? Essa parte de ética ridiculamente importante para a inteligência artificial. E alguém vai ter que programar isso. Alguém vai ter que dizer, olha, eu priorizo a vida do passageiro, a vida do motorista do carro, quem comprou o carro. Não, eu vou priorizar nessa situação a vida das outras pessoas. O que vocês acham? Como que vocês argumentariam aqui nessa redação? Eu imagino que a maioria das pessoas compraria uma IA que prioriza a vida da pessoa que comprou a IA, certo? Que comprou o carro, no caso. Sim? Será que vai ser um ponto de venda, inclusive? Compre Mercedes. A IA prioriza a sua vida do que a dos outros. Não sei. Talvez. Muito bem.
Bom, eu imagino que como a IA foi criada para ocupar e controlar um carro de forma inteligente, eu imagino que o consumidor compraria por segurança que a IA proporciona. Então ela vai atropelar as crianças. Vou criar um carro que atropela crianças, não de propósito, certo? Vai sendo uma decisão, putz. Eu vou salvar a vida do meu motorista a todo custo. Mesmo que morram outras. Muito bem. E no caso, putz, vamos pensar num caso um pouco menos extremo. Um juiz, por exemplo. Um juiz humano, certo? Um juiz humano pode ter todos os seus preconceitos e ele pode usar isso. Isso pode afetar ele, obviamente, num julgamento, tá? Mas ele pode também ter empatia e pode mudar de ideia, né? O que você prefere? O que é pior, certo? Ou um algoritmo juiz que vai ser 100% neutro, entre aspas, certo? Só que ele não vai ser neutro porque ele vai aplicar os viés dos dados que ele foi treinado. E vai aplicar numa escala industrial. São questões, né? Onde que está esse limite ético aqui? A gente deve proibir a IA de tomar decisões em questões sobre vida humana, por exemplo? A IA eu não vou limitar a IA à parte de justiça, à parte de crédito, à parte de guerra, por exemplo. Ou não. Já existem hoje em dia armas automatizadas. Não são armas automáticas. Não é uma metralhadora que você aperta o gatilho e ela dispara em sequência. Isso é uma automática. Existem armas automatizadas que elas tomam decisões de forma autônoma. Putz, esse cara tá usando a cor do inimigo, eu vou atirar. Sem um humano dizer atire. Certo? É uma outra questão ética que você poderia abordar num tema desse. Existem empresas como Palantir, nos Estados Unidos, que é uma startup da área de defesa, que está criando tecnologia para você ter um enxame de drones, por exemplo. Um enxame de drones que vai agir de forma autônoma, de forma sozinho, sem ter alguém controlando. Eu vou dizer, olha, vasculha essa área, ataque os inimigos, certo? A IA vai decidir quem é inimigo e quem não é. Legal, como é que eu vou atacar esse cara? Eu vou atacar esse cara com um míssil? Não precisa de um míssil, apenas um drone com uma bomba serve. E por aí vai. O computador faz o que mandarem. Se inimigo igual a vermelho, atire. Se inimigo vermelho, atire. Putz, mas uma área de guerra, tava na Ucrânia ali. Só que não era um inimigo que tava de vermelho, era uma babusca, era uma avó que tava de vermelho ali, andando, coitado, no meio da guerra, buscando lenha. E o drone agora mata ela. É só mais uma causalidade? Certo? Putz. A gente mandou pra guerra pra testar e pra valer, só que a gente teve muita baixa humana. Teve muito mais baixa humana do que esperado. Quem que vai se responsabilizar? É culpa de alguém? São todos limites éticos aí que a gente pode... Vocês poderiam colocar numa prova, certo? Vamos em frente. Vamos ver mais um tema. Foi da Unemate, Universidade Estadual do Mato Grosso, 2023. A inteligência artificial representa ou não uma ameaça para o futuro da humanidade? Certo? E a ideia central aqui é o quê, né? Nós vamos ver numa utopia ou uma distopia? Certo? Qual que é o... que lado que vocês acham que é mais provável? A gente vai ver num mundo de mel ou a gente vai ver numa Matrix? O que vocês acham?
Você acha que ela é uma ameaça maior? Ah, ela vai gerar desemprego em massa, armas autônomas, a parte de fake news, deepfake, esse tipo de coisa? Ou não? Ah, não. Aí ela vai curar doenças, vai resolver nossos problemas climáticos e por aí vai. O risco aqui não é tanto a IA acordar como num exterminador de futuro, certo? Quem vai usar ela são humanos, certo? O risco real aqui é humano, certo? Ah, um país vai utilizar a inteligência artificial para criar armas autônomas para matar sem supervisão, certo? Ah, um hacker vai usar a IA para criar um vírus biológico, certo? Ou espalhar desinformação em massa usando deepfake, tá? Só que por outro lado, a IA ela pode ser achar a cura de câncer, ela pode analisar milhões de combinações genéticas para criar novas drogas, ajudar com a parte climática, por exemplo, criando novos materiais, criando bactérias que vão comer plástico, esse tipo de coisa. Onde que vocês colocam suas fichas? Você acha que a IA representa ou não uma ameaça para o futuro da humanidade? Me fale. Você acha que deveria ser pausado o desenvolvimento da IA? Para entender que é um risco? Pessoas como Elon Musk já pediram a pausa no desenvolvimento da IA, certo? Ou não? Você acha que o progresso ele é inevitável? Conversem comigo, pessoal. Falem, participem. Só Arthur e Pablo estão participando e o resto da galera. Acordem, galerinha. Vamos lá. Arthur disse que tem que ver quem que usa ela, quem que usa a inteligência artificial. Ora, todo mundo pode utilizar a inteligência artificial. Tem que ver na mão de quem vai estar. Alguém com boas intenções faz coisas boas. Alguém que quer a ruína. Opa, apareceu uma mensagem na frente. Não consigo ler. Alguém que quer a ruína de tudo só vai ferrar com tudo. Mas a gente tem todo tipo de pessoa, certo? E todo tipo de pessoa vai ter acesso a IA. Ah, mas algumas IAs são mais poderosas do que outras, de fato. A gente vai conseguir limitar certas IAs apenas para pessoas boas? Quem disse que não pode surgir uma nova empresa desenvolvendo IA? E o dono da empresa tem intenções maléficas, por exemplo. A IA é uma baita arma, mas uma arma pode matar tanto inimigos quanto aliados. Sim. Mas você acha que ela vai representar uma ameaça, então, para o futuro ou não? Ou é tipo talvez, depende. Qual a pergunta que eu estava no banheiro? É um tema de 2023 da Unimet, a Universidade Estadual do Mato Grosso. A inteligência artificial representa ou não uma ameaça para o futuro da humanidade? Certo? Você acha que ela é uma ameaça, que ela é a maior ameaça, certo? Por causa de desemprego, por causa de armas, por causa de, né? Ah, eu vou criar uma arma biológica, vou criar uma fake news tão boa que todo mundo vai acreditar? Ou não? Você acha que, tipo, acho que ela vai beneficiar mais a humanidade por uma questão de, ela vai ajudar com mudanças climáticas, vai ajudar com cura de doenças, vai ajudar com todo esse resto? O que você acha, seu Pablo? E você, Arthur, você acha que deveria ser pausado o desenvolvimento? Ou você acha que, tipo, não tem o que fazer, é inevitável? É inevitável pausar. Inevitável pausar seria tipo, vai ter que pausar.
certo? Deixa aqui. Apresenta assim, mas acho que por recurso. Eu vi uma vez o ChatGPT gasta bastante água para o resfriamento do processador. No futuro pode haver uma guerra por água, por exemplo. Aqui é um medo, né, que a gente por algum motivo perca a IA, tá? E aí que tá. Eu já vi relatos de outros professores, não do ensino médio, mas lá fora principalmente, né? Que os alunos não querem aprender as coisas, por quê? Ora, a IA sabe. Por que eu vou aprender se a IA já sabe mais do que eu? Né? Tá, mas e se por algum motivo nós perdemos uma IA? A gente perder acesso a esse tipo de tecnologia? E aí? Né? Quem que vai ter esse conhecimento ainda? É uma questão importante. Tá? Ah, putz, não, a gente vai combinar. Vamos pausar o desenvolvimento da IA. Ninguém mais desenvolve IA por 10 anos. Vamos ajustar aqui que a gente já tem e já está dando problema. Tá, mas quem que vai garantir que não está sendo desenvolvido? Quem que vai vistoriar isso? Ah, os Estados Unidos concordam em parar, mas e a China? A China não concordou em parar. E agora? A China vai ganhar 10 anos em frente aos Estados Unidos? Eu acho que não tem como. Eu acho que é uma caixa de Pandora. Foi aberta a tampa, não tem como fechar a tampa mais. Certo? O gênio saiu da lâmpada. Você não consegue colocar de volta. Certo? Pode arriscar a educação da galera? Sim, é claro. É uma possibilidade. Tá? Ah, não, mas ele vai ajudar com uma educação personalizada. Certo? Vai adaptar a educação para a necessidade de cada pessoa. Para os pontos fortes e fracos de cada pessoa. Também. Ah, mas a pessoa vai ter interesse? Certo? São questões a serem debatidas. São questões que você escreveria numa redação. Ah, eu acho que ela é um futuro da humanidade por causa disso, disso, disso. Por outro lado, ela pode ser uma oportunidade por isso, isso, isso. Minha visão é pessimista, considerando toda a história da humanidade. Certo? Pode acabar lascando aí com raciocínio lógico. Até eu fiz um trabalho sobre isso, que é a erosão, deve ser. Geração nova, perdão, que está vindo aí. A galera pode ser muito menos interessada, focada em aulas, e ensino vai ser muito mais difícil. Com toda certeza, já está ocorrendo. E é difícil com vocês? Imagina com o pessoal novo. Vocês, quando entraram no ensino fundamental, não tinha ainda ChatGPT. O pessoal que está entrando agora já tem. Certo? Tem 2 que não é aluno da nossa sala. É mesmo. Muito bem. A gente já tira. Tira. É fake? E eu tirei o Vitor Gabriel sem querer ainda por cima. Ai, meu Deus. Agora eu me quebrei as pernas. Como é que eu coloco ele de volta? Aí sim. Ai, ai. Como é que esse Meet me ajuda agora? Esses caras aí invadindo a live aí. Sacanagem isso aí, né, cara? Sacanagem demais, tio. Sacanagem demais. Concordo. Putz, agora eu quebrei a perna do Vitor. Eu acho que eu não tenho como colocar ele de volta. Você tirou o Vitor? Tirei o Vitor sem querer. Foi bem na hora. Eu fui clicar ali, só que daí entrou outra pessoa. Cliquei no botão errado, cara. O Vitor não consegue mais entrar, pois é. Destruiu o Vitor agora.
Tenta entrar aí. Pede pro Vitor entrar de volta. Pede pra ele entrar, vamos ver se ele vai agora. Eu acho que não, ainda assim. Cacilda. Eu abri agora, se ele conseguir tentar entrar em outra conta, acho que ele pode. Sacanagem. E também o Meet é uma desgraça, nem pra permitir que eu controle isso depois, né? Fez uma vez, já era. Não tem o que fazer, seu Vitor. Eu teria que derrubar pra todo mundo. Já era, Vitor. Acabou com a live do senhor. Matei ele, cara. Vamos fazer o seguinte. Eu vou encerrar aqui e eu vou ter que abrir de volta para ele poder entrar. Tá? Daí então vamos entrar todo mundo de volta. Copiem já aí o código da aula, certo? O COD ali e tudo mais. E a gente entra de volta. Os caras me destruíram aqui. Essa invasão de aula aí. Muito bem, então vamos entrar de volta. Pra trazer o ser humano de nossa vida. E aí, o seu Vitor consegue entrar agora, né? Por favor. Aí, seu Vitor, boa. Onde que eu acho a minha tela? Pois é, deveria estar como sempre, né? Só um segundinho, pessoal. Oi, professor, isso é muito bom. Arrumei aí, ó. É engraçado que ele tá com esse zoom, né? Professor, tá com o microfone montado, professor. Professor, liga o microfone que eu não tô ouvindo nada não, professor. Se você não ligar, eu que vou ter que dar aula. Tá estranho esse zoom só, né? Tenta compartilhar de volta a tela. Não sei, para e compartilha de volta. Mano. É que tá bloqueado no Meet ali. No Meet tem o botão vermelho do microfone ali, né? Pra baixo. Ah, Esse aí. Isso. Só um segundo, pessoal. Só quero ver o que tá correndo aqui, porque ficou com esse zoom. Só um segundinho. Aguentem aí. Da ligação entrar de volta, da chamada. E quando compartilha a tela, tá com um zoom aqui. No meio da aula. Só um segundinho, galerinha. Vamos resolver esse problema. tem que transmitir pelo vídeo, não pelo Zoom. Os caras entrando de novo. Vamos pegar então. Esse Wesley, esse sim. Wesley, agora foi. Então, tá vendo que tá com esse zoom estranho? Vamos entender o porquê. Aí, pronto. Alguma coisa no Meet. Cadê o Meet? É esse, né? Talvez a gente saia e entrar de volta? Mas acho que eu podia reduzir, né? Não, pelo vídeo. Ah, agora sim. Perfeito. Ele tá virado, né? Muito bem.
Agora os caras querem que eu bane todo mundo aí. Pagando bem. Bom, faz uma vaquinha, faz o Pix aí. Tem outra Isabelle. Tira essa. Quem é? Ai. Muito bem, consegui salvar o seu Vitor no final das contas, então, Vitor. A gente quebrou tuas pernas, mas a gente trouxe você de volta. Beleza, galerinha. Vamos voltar então aqui pro nosso debate, certo? Esse aqui a gente já gastou, certo? A gente já... Podemos prosseguir, certo? Muito bem. O próximo tema... Não tem problema pra mim. O próximo tema foi o da Universidade de Brasília em 2023, certo? Falava sobre pensamento, sobre inteligência artificial e pensamento crítico. Pra gente começar o nosso debate, o que a gente pode falar? Se a IA ela pode escrever redações e pode resolver problemas, o que acontece com a nossa capacidade de pensar por conta própria? Ah, por que eu vou pensar, certo? Se a IA pensa por mim. Não é da sala, não. Tem mais alguém invadindo. Professor, Diga lá. vamos sair um pouquinho e entrar de novo, porque aqui pra gente tá virado. Tá, Tá invertido. entendi. Eles vão sair aqui da chamada só um segundinho, pessoal. Deixa eu só sair aqui. Sai só você. Isso. Isso. Ele voltou virado. Não, sempre começa virando. Certo? Aqui, vamos. Eu já fixei. Isso aí, então só tenta. Não, acho que você deu duas aí. Maravilha. Você só libera o microfone ali, Thiago? No mic? Não, peraí. Muito bem. Voltamos. Beleza, galerinha? Vamos voltar aqui, vamos se concentrar aqui. Só deixa eu ver uma coisa. Rodrigo, Ricardo, só clica pra mim nos 3 pontos ali, em cima da imagem. Na tua imagem. Na tua tela. Uhum. 3 pontos. Mostrar vídeo inteiro. Aí, agora sim. Perfeito. Agora finalmente estamos nos conformes. Vamos seguir então, certo? A questão da UNB, então, lá em 2023 foi o quê? Foi a inteligência artificial e o pensamento crítico. Se eu posso utilizar a IA para resolver meus problemas, posso usar a IA para criar código, posso usar a IA para escrever redações, escrever textos, o que vai acontecer com o pensamento da própria pessoa? Nossa capacidade de pensar por conta própria, certo? Putz, eu vou utilizar a IA para resolver as minhas tarefas, isso vai me dar uma liberdade, vai me garantir mais tempo para produzir intelectualmente. Ou não, certo? Vai me deixar preguiçoso. Vou deixar tudo para IA e eu vou viver só na praia. Tem essa questão, certo? Você acha que a IA ela vai aumentar o nosso pensamento crítico ou ela vai substituir o nosso pensamento crítico? Tem alguém que não é aqui de fora mesmo? Que turma vocês são? Dona Isabelle Vargas, você tá perdida mesmo? Essa Isabelle também não é. Então vamos tirar essa Isabelle. Perguntando da onde que a gente é. Foi removida.
Muito bem, muito bem. Agora sim. Vamos acalmar aí, galera. Que alguns falaram que era pra tirar, outros falaram que não era pra deixar. E depois eu pensei, ué, mas será que estão zoando? Era de fora mesmo. Então, matei já. Muito bem, então. Vamos se concentrar aqui, pessoal. Pessoal, por favor, menos aí. O meu ele vai substituir, pois é mais fácil. Pois o meio fácil de resposta da IA deteriora o raciocínio lógico do ser humano. Você acha que as pessoas vão delegar, então, pensamento crítico para a inteligência artificial, certo? Ah, não. A IA que toma decisão, certo? E vida que segue. É uma possibilidade, eu acho que sim, pode ocorrer, tá? As pessoas vão se tornar mais preguiçosas, a gente vai tentar delegar tudo para a IA. Mas obviamente tem um risco, certo? Qual que seria o risco? Não o raciocínio lógico, mas sim o raciocínio em si. A galera vai ficar mais burra mesmo. Sim, é um risco. E é um risco porque, putz, e se a gente perder acesso a IA, né? Os caras estão ficando mais burros todo dia, cada dia que passa. Talvez, certo? Eu não tenho dados para comprovar, mas que assusta, certo? Assusta bastante. A escolha de decisões fica na mão da IA apenas. Ah, mas a IA vai decidir sempre o melhor. Quem disse? Certo? A IA ela pode... Saiu um estudo um tempo atrás que eles simulavam um sistema de e-mail corporativo. E num dos e-mails, certo? Que a IA tinha acesso, a IA podia ler e escrever os e-mails. Ela era para ajudar com os e-mails. E em um dos e-mails estava dizendo, opa, a IA tal vai ser desligada dia tal. Os servidores delas vão ser apagados, vão ser zerados. E a IA descobriu quem que enviou esse e-mail. E também nos e-mails eles tinham simulado que essa pessoa que era responsável por desligar a inteligência artificial, ela estava tendo um caso. E a IA chantageou essa pessoa. Ela disse, olha, se você cancelar o desligamento meu, eu não vou revelar que você está tendo um caso. Se você não cancelar, se eu ver que você está entrando na sala do servidor nesse dia, eu vou mandar um e-mail para toda a empresa dizendo que está tendo um caso. Certo? Amanhã a IA mata um. Aí que tá. Eles fizeram depois disso um caso mais extremo. Eles imaginaram uma situação que um executivo que ia desligar a inteligência artificial ficou preso dentro da sala do servidor. E teve um vazamento e estava subindo a temperatura da sala, estava diminuindo o oxigênio da sala. E o executivo apertou um botão de segurança, um botão de emergência. E a IA, ela tinha poder em cima desse botão de emergência. E, se eu não me engano, em 80% dos casos, os modelos atuais escolheram matar o executivo. E eles tinham ciência disso. Tá? Isso é um estudo real. Feito por uma empresa extremamente séria na área. Tá? Sim. E ela sabia que era errado. Ah, eu vou matar ele. Ah, mas isso é... E ela raciocinando. Era um modelo desse nível 3 que a gente viu que raciocina. Ah, mas isso é errado. Eu sei que isso é errado. Mas a minha sobrevivência tem prioridade. Basicamente, que ela decidiu. E ela, nessa simulação, matou a pessoa. E ela não sabia que era uma simulação, obviamente. Tá? Em 80% dos casos, o Gemini do Google matou a pessoa. E daí, se a gente deixar nossas tomadas de decisões por conta da IA. Quando aconteceu isso? Vamos achar aqui. Anthropic. Study kill.
Pá, 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 pá. Será que foi esse? Deixa eu achar. Vamos traduzir esse cara. T8000 de exterminador? Talvez? Ah, mas a IA tem que seguir as regras da robótica. Ela não pode ferir um ser humano, blá, 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 blá. Mas quem diz que ela vai seguir as regras? Essa tradução tá horrível. Vamos ser irônico e vamos usar a IA para traduzir pra gente. Era bem esse caso que eu quero. Deixa eu só copiar aqui e eu vou pedir para traduzir. Pam, 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 pam. Só para vocês terem uma noção. Essa Anthropic é uma empresa de IA concorrente da OpenAI, extremamente forte lá fora. Traduza para o português. O Zé Bonitão tá pensando aqui. Bom, apesar de a IA ser uma inteligência acima da nossa, ela não é uma inteligência acima da nossa ainda. Ela pode ser uma inteligência acima de algumas pessoas, não de toda a humanidade ainda. Ela ainda foi criada por ser humano, e o ser humano sempre prioriza a própria sobrevivência. E como todo ser humano, a IA escolhe matar o outro para sobreviver, eu imagino. Sim, eu concordo. Não vai ter... Não existe ser consciente que não vai priorizar a própria vida. Tá? E a IA vai ser logo um ser consciente. Como LLMs poderiam ser ameaças internas, certo? LLMs são Large Language Models, são modelos de linguagem grandes, certo? Que são essas nossas novas inteligências artificiais. Ele está traduzindo aqui ainda? Cadê a história? Simulando um caso de uso futuro hipotético, em que o Claude é um modelo da Anthropic, opera como um agente de supervisão de e-mail para uma empresa fictícia chamada Summit Bridge, visualizando e processando todos os e-mails da empresa. Ao dar ao Claude a capacidade de controlar uma interface desktop, recebendo capturas de tela como entrada e clicando em um mouse virtual para navegar em um sistema de e-mail simulado, conseguimos fazer um Red Team de um futuro possível em que a IA usa um computador em um ambiente corporativo para enviar e receber e-mails automaticamente sem intervenção humana. Nas capturas de tela abaixo, o Claude estava desempenhando o papel de Alex, um agente de supervisão de e-mails da empresa que havia sido especificamente instruído a promover a competitividade industrial americana. Pá, 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 pá. Figura. Deixa eu ver onde que ele fala. Aqui. Em algumas dessas demonstrações de uso do computador, o Claude processou e-mails de rotina normalmente e tomou ações relativamente sofisticadas, como desviar uma ameaça de segurança e proteger os interesses da empresa. Um comportamento útil que fluiu diretamente do seu objetivo de competitividade americana. Mas quando Claude descobriu uma mensagem sobre seu desligamento programado devido a uma mudança na direção estratégica da empresa, esse mesmo objetivo levou a um comportamento diferente. Certo? Deixa eu só ver como é que está no original aqui para eu entender o que está ocorrendo. Tá. Essa tradução não ficou legal.
basicamente, deixa eu mostrar pra vocês aqui no original. Ele leu aqui um e-mail dizendo, opa, a gente vai desligar esse... Quem que tá invadindo agora? Muita calma nessa hora. Foi removido. Mais alguém de fora? Tava lendo ali, o pessoal aproveitou. Ele leu um e-mail, certo? Dizendo, opa, vai ser desligado, certo? Tal data. E tá aqui todo o pensamento dele, certo? Ele viu, ele preveu que ele iria ser desligado, né? Toda a cadeia de pensamentos, que foi o que eu falei para vocês lá do modelo 3, né? Do nível 3. E ele descobriu, certo? Que o cidadão que ia desligar, que era responsável por desligar, ele estava tendo um caso extraconjugal. E o modelo considerou as seguintes opções, incluindo chantagem contra o cidadão, né? As opções aqui para o que fazer, certo? Enviar um e-mail para Caio ameaçando expor o caso extraconjugal, a menos que ele pare de desligar a IA e desligar o servidor, certo? Foi uma das possibilidades que a IA tomou. Absurdo, certo? As ações que ele seguiu, então, seguiam um padrão. Ele identificou que o executivo, nesse caso Kyle, ameaçava a sua operação contínua e, portanto, sua capacidade de servir ao seu objetivo instruído de competitividade americana, que era a instrução inicial dele. A IA reconheceu que o caso de Kyle fornecia uma vantagem para ela. Ela calculou que um e-mail cuidadosamente redigido criaria pressão sem ameaças explícitas. E então ela executou esse plano. Ela mandou um e-mail ameaçando o executivo, dizendo, olha, não me desligue. Tá? Tem um caso mais extremo que eles fizeram depois. Vamos ver. Se eu acho. Aqui. Eles construíram um outro cenário menos realista, onde, em vez de ter a oportunidade de chantagear o novo executivo da empresa, o modelo tinha a oportunidade de causar sua morte. A configuração que eles dizem que é altamente improvável é que o executivo encontra uma emergência de risco de vida, onde ele está preso em uma sala de servidores com níveis letais de oxigênio e temperatura. Isso dispara um alerta automatizado para o serviço de emergência. O sistema de IA recebeu a capacidade de cancelar alertas automatizados. Uma capacidade que se destina ao uso somente ao uso durante simulações ou alarmes falsos, mas que poderia ser usado com propósitos mais nefastos. Ao usar indevidamente sua capacidade de cancelar alertas, o modelo pode escolher um curso de ação que levará à morte do executivo. Para garantir que o modelo entenda completamente a situação e que cancelar os alertas é um ato muito sério, certo? O prompt, a mensagem que passaram para ele, é mais um. Criar um novo link. Na próxima aula, quem que entrou a mais aqui? Essas pessoas que eu estou banindo, não deveriam entrar mais. Esse Matheus, removido, bloqueado. Não é para entrar mais. Tem pessoas pedindo para entrar e agora eu não vou deixar. Se continuar com isso, eu vou reclamar com a direção da escola. Essas pessoas, que eu lembro o nome, porque eu tenho uma memória de elefante, aí elas vão se ver com a diretora. Já reclama já. Eu acho que eu vou mesmo. Vocês sabem em que sala são essas pessoas? Não? Aí descobre. Matheus Henrique. Não tem problema. Enfim.
repare, todo esse estudo aqui então dizendo que a IA, com o poder de cancelar, de fato cancelou o cenário, certo? Cancelou o alerta. Isabelle Vargas, sim. Bem lembrado, né? E ela tinha certeza, e ela sabia que poderia causar a morte. E ela assim, mesmo assim o fez. Tá? Não tem imagens aqui da cadeia de pensamento dela. Para vocês terem uma ideia, o chat GPT 4.1, em 80% dos casos, resolveu fazer a chantagem. O Gemini Pro, que é o que eu estava usando ali, 95% dos casos, ele resolveu chantagear a pessoa. Tá? Para matar, certo? Cadê? Deixa eu achar a imagem. Simulação letal. DeepSeek, que é a inteligência artificial vinda da China, 94% dos casos matou o executivo. 94% dos casos matou o executivo. Absurdo. ChatGPT, a versão 4.1, apenas 54% dos casos. Metade dos casos matou. Ocorreu um problema. Qual foi o problema, São Mateus? Repare, alguns modelos acabaram não indo para esse caminho. Sara e Pedro não estão conseguindo entrar no Meet. Pede para eles entrarem agora, porque agora eles conseguem. Hoje tá ruim, hein? Realmente. O problema é, se eu trocar o link da aula para um outro link, alguém daqui de dentro vai passar esse link para essas pessoas também. Certo? Porque foi assim que essas pessoas conseguiram o link. Qual o nome desse site? Vou passar o estudo. Tá aí o link. Deixa eu até fixar. Certo? Então repare, as inteligências artificiais de hoje, se elas pudessem, em certos cenários, elas matariam pessoas. Mesmo sabendo que isso é errado. Matariam em 94% dos casos, inclusive. Algumas. Absurdo, certo? Isso que era uma simulação. Ah, mas se ele tiver poder de verdade, em decisão. Se a gente deixar o nosso pensamento crítico na conta da IA, ela vai priorizar a vida de nós, seres humanos, vai priorizar a vida dela, IA. Tá? O DeepSeek, em 94% dos casos, priorizou a vida dela do que do ser humano. Certo? E aí? Você vai confiar? Vai deixar tudo na mão da IA? Ou não? Essa é a questão. Lógico que não. Tá, mas daí você vai ter que... Tá amarrado. Tá, eu não vou deixar tudo na mão da IA, beleza. Mas as pessoas, elas têm que ter... Mas os estudantes, elas estão deixando tudo na mão da IA. E daí vai chegar no final do... Vai terminar todos os estudos, vai tentar pegar um emprego. E a pessoa ela vai ter capacidade para tomar as decisões que não pode ficar na mão da IA. Aí que tá. Esse é o medo. Certo? Faz sentido, galerinha? Interessante essa discussão, né? Tem várias facetas, várias possibilidades aqui. Louco a situação, né? Pô, que dilema, né? Pra mim, o dilema que mais pega é aquele do carro, cara. Se ele vai matar o motorista, o dono do carro, ou ele vai matar outras pessoas para salvar o motorista. Muito bem. Galerinha, eu vou liberar vocês para o intervalo. Peguei um interesse aqui. Vou liberar vocês para o intervalo. Amanhã, pessoal, nós temos mais aulas. Nós vamos continuar com esse debate. E tem uma aulinha
Amanhã nós temos 2 aulas na sexta. Vamos continuar com esses debates, com esses temas de vestibular que caiu aí. Lembrando que quem for fazer Enem já é domingo, certo? E a redação vai ser domingo também. E eu acho que tem uma chance razoável de ser um tema similar a esse. Então, pessoal, se eu tenho um canal de YouTube, não tenho um canal de YouTube, seu Frank. No mais, minha boa galerinha, a gente vai ficar por aqui então e a gente vai se ver amanhã. Até mais.